Boa noite. Vamos dar início ao nosso primeiro encontro síncrono do curso de extensão Uso de Geotecnologias no Ensino de Geografia. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de cada um de vocês. Gostaria de agradecer a participação tanto aqui no nosso encontro síncrono quanto no nosso curso de extensão. Então, o objetivo desse primeiro encontro síncrono é passar algumas orientações gerais, apresentar a ideia do curso e principalmente tirarmos dúvidas, tá bom? Então essa é a ideia dos encontros síncronos. A princípio estão previstos aí 3 encontros síncronos, mas se for necessário, a gente pode fazer um encontro síncrono por semana, caso julguem necessário, até o final das atividades, que o final está previsto aí para o dia 13 de junho de 2025. Eu vou aproveitar aqui a sala de aula no NEAD para fazer as primeiras explicações. Então, todas as atividades elas serão realizadas, né? Quem estiver fazendo o curso de extensão vai fazer todas as atividades por dentro da sala de aula virtual, né? Aqui no NEAD. Eu mandei o link, mas uma vez logado no NEAD, aqui vai logar com CPF e senha, lembrando que o CPF é importante que não tenha pontos nem traço. Suponha que você logue no NEAD e tem aí dificuldade de achar a sala de aula virtual. Basta vocês clicarem aqui em meus cursos, ó. Demora um pouquinho, eles atualizaram o NEAD, ele está passando por uma atualização. Vamos ver se ele processa aqui em um tempo hábil. Mas basicamente é clicar aqui em meus cursos, ele vai listar os cursos, olha lá, está indo. Depois que atualizaram, melhorou aí várias ferramentas, mas ficou bastante lento. Eu uso muito o NEAD, então tem uma quantidade muito grande aqui de salas de aula, né? O outro curso está aqui, ó, daqui a pouco eu vou explicar, né? Que eu também oferto esse curso aqui pelo campus. O curso de extensão é esse, é só vocês localizarem, uso de geotecnologias no ensino de geografia, clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ele, logou aqui na sala de aula virtual. Ficou bem poluído, mas como a ideia era que vocês tivessem acesso ao máximo de informações importantes, né, logo de início. Nós já colocamos uma série de orientações aqui que são muito importantes, né? Tem aqui o link para acessar o grupo de WhatsApp lá do nosso curso. O período de realização vai ser do dia 5 de maio até o dia 13 de junho, tá bom? Então nós temos esse período para trabalharmos aí todas as propostas de aula, vocês postarem todas as atividades solicitadas, né? Então, basicamente, para iniciar o curso, vocês podem começar clicando lá embaixo naquele bloco Conheça a ideia do curso. Então, tem aqui as orientações, né? Depois, orientando vocês a clicar lá no bloco Conheça a equipe executora do curso. Depois, vai trazer a orientação para vocês acessarem o bloco com as atividades práticas do curso, né? Ao todo vão ser 10 naquele modelo que já tem aqui, né? Daqui a pouco eu vou mostrar. E uma de conclusão. Daqui a pouquinho eu vou explicar, vou focar um pouco mais aqui na atividade de conclusão, tá? Bom, então basicamente como funciona? Quando vocês terminarem de postar as 11 atividades, elas vão estar calibradas. Hoje não está, porque nós só temos 5, mas no final do processo, a gente está terminando de organizar a sala de aula virtual, vai resultar, essas 11 atividades aqui vão resultar no total de 100 pontos. Então, na medida que vocês forem fazendo e postando, né, o que está sendo solicitado, aos poucos a gente vai começar a lançar as notas de vocês em cada atividade realizada, né? Então, a nota basicamente é obtida dessa forma, né? A ideia é que para receber o certificado, o participante tenha pelo menos 70 pontos de um total de 100, tá bom? Então, essa é a ideia é, da pontuação. Cada atividade assíncrona serão 10, né? Atividade, na verdade, essa aqui também acaba sendo a atividade de conclusão, acaba sendo assíncrona. Na verdade, vão ser 11, né? Só que as atividades de 1 a 10, cada uma vai valer 9 pontos. E a atividade de conclusão vai valer 10 pontos, né? Então, de forma resumida, essa é a pontuação que a gente colocou para essa primeira edição.
Estão previstos aí basicamente 3 encontros síncronos, mas como eu disse, se for necessário, a gente pode realizar mais, não é problema, tá? Vou falar agora, eu tinha até prometido para a Kelly sobre o trabalho de conclusão. Então, por que que a gente está pensando nessa atividade, né? Daqui a pouco eu vou falar da ideia, mas de forma resumida, um dos pilares desse curso é colocar o aluno no polo ativo do processo, né? O aluno tem que ser ator no processo de aprendizagem. Então, uma das maneiras que nós pensamos de viabilizar esse desafio, que quem está em sala de aula certamente já tem uma boa experiência de que isso não é fácil, né? O aluno ficar lá só ouvindo a gente falar, às vezes é mais confortável para a gente, até mesmo para o próprio aluno. Colocar o aluno como ator do processo, ele fazer a atividade, ele está ali construindo o conhecimento geográfico, desenvolvendo atividade para construir um conceito, né? É mais difícil. Exige planejamento, exige aí um esforço maior por parte do professor, né? Mas dependendo da maneira que for feita, o aluno, inclusive, pode se interessar bastante e pode ser muito produtivo para ele, né? Então a ideia é que no final os participantes do curso de extensão é, realizem uma atividade de conclusão. Ou seja, a gente está colocando vocês, os participantes do curso de extensão, que são professores ou estão se formando para ser professores, no polo ativo, né? Da preparação de propostas de aula, de planos de aula, é, com o uso de geotecnologias no ensino de geografia. Então, a ideia é essa, né? E aí a gente abriu. A gente não pensou apenas em vocês elaborarem apenas uma proposta de plano de aula, né? É, propor uma proposta de aula, um plano de aula usando uma geotecnologia, pode ser inclusive uma dessas que a gente está usando, vai ser uma das possibilidades. Por exemplo, tem vários professores que reclamam que às vezes vão trabalhar o município e não conseguem muitas informações sobre o município. Algumas das geotecnologias dá para explorar, inclusive a nível de município. Por exemplo, que tipo de uso tem no meu município? O Map Biomas consegue. Dependendo do tipo de dado que eu quero, aquela geotecnologia da videoaula 4, o panorama do IBGE, a gente consegue explorar inclusive dados a nível municipal. Então, quem quiser, ou quem quiser explorar um pouco mais a geotecnologia, né, que nós trabalhamos, porque a ideia aqui era vocês terem uma ideia do potencial da geotecnologia nessas 10 propostas de aula. Só que a ideia é, no final desse processo, vocês proporem um plano de aula ou com uma dessas geotecnologias ou outra geotecnologia. Então essa vai continuar sendo uma das maneiras, né, de finalizarmos aí as atividades do curso. Uma outra ideia, né, de conclusão, de atividade de conclusão, nós pensamos em pegar uma dessas propostas, aplicar em sala de aula, caso seja possível, e aí vocês podem postar o relato. Aí nós discutindo, a equipe executora, né, fazendo a discussão lá, nós só ficamos preocupados em relação à exposição de fotos de alunos. Mas, enfim, a gente pensou inicialmente vocês postarem um relato, vocês podem tirar foto, por exemplo, não sei, talvez os alunos de cor, eu não sei. É uma maneira de não expor, porque geralmente são alunos menores de idade, né? Porque geralmente quando a gente trabalha expondo alunos, tem que ter geralmente autorização do conselho de ética. Então, como nós não trabalhamos isso, nós ficamos um pouco preocupados apenas em expor os alunos. Mas vocês podem, por exemplo, tirar foto da mão do aluno, se você entregar a atividade impressa, dele preenchendo a atividade impressa. Talvez os alunos de costas, se for no laboratório de informática, eu não sei se reduziria a exposição. Ou talvez não colocar nenhuma foto e focar um pouco mais no relato de como foi a experiência. Por exemplo, vocês usaram a proposta do jeito que ela estava? Vocês fizeram modificações na proposta? A atividade foi no laboratório de informática? Foram aplicados todos os passos da proposta de aula? Caso sim, o que funcionou? O que deu certo?
O que não funcionou, não saiu de acordo com o planejado? Os alunos, o que vocês perceberam, pelas atividades que eles desenvolveram, pelo que eles comentaram, eles demonstraram interesse pela proposta de aula usando a geotecnologia? Pelas atividades que eles fizeram, vocês podem relatar para a gente os objetivos lá da proposta de aula foram atingidos? O tema que foi proposto para a aula, foi possível trabalhar? A gente sabe que com a geotecnologia não é possível trabalhar tudo. Daqui a pouco eu vou falar isso. A proposta de aula, ela vai usar talvez alguns aspectos, né, do tema. Talvez a gente não consiga desenvolver todos os aspectos, né? Então a ideia é que vocês relatem isso para a gente. O que funcionou, o que não funcionou, teve que fazer modificações, ligar os computadores, o aluno interagir com a geotecnologia deu certo, aquela videoaula orientando como usar a geotecnologia foi enviado com antecedência para o aluno, ajudou, funcionou, eles estudaram ela com antecedência para depois utilizar em sala de aula. Então a ideia, nós pensamos aqui, focar no relato de experiência. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui pode resultar em artigo científico, quem for com mestrado, ou quem está na graduação e quer ter publicação. Isso aqui dá para gerar artigo para publicar em revista, tá? Dá para gerar artigo para publicar em congresso. Então, isso aqui é mais tranquilo porque não envolve pessoas, não envolve alunos, né? Isso aqui também, ó. Inclusive, vários eventos, eles gostam, tem um espaço dentro do evento só para publicação de relatos de experiência. Se envolver aplicação para alunos, eu orientaria, recomendaria, se vocês forem encaminhar para um dia publicar isso, passar pelo conselho de ética, tá bom? Porque aí vai ter que pegar lá todos aqueles formulários para o aluno preencher e tem que ter autorização do conselho de ética para ser publicado. Então, daí a nossa preocupação é só vocês tomarem muito cuidado com a exposição dos alunos, tá bom? Isso aqui preocupa muito a gente. Bom, mas percebam, tudo isso aqui dá inclusive publicação, tá? Já tem pessoas aí relatando que querem ir para o mestrado ou estão no mestrado. Tem gente que já é doutor, temos inclusive pessoas fazendo curso já são pós-doutores, certamente tem o hábito já de publicar, então tudo isso aqui tem um potencial, né? Proposição de ajustes ou adaptações em um dos 10 planos de aula do curso. Por exemplo, eu gostei muito quando a Diana falou no início, né, que ela já teve a oportunidade de participar numa escola rural que não tinha internet. Então, nós sabemos desses desafios, dessas dificuldades, né? Só que quando a gente elabora a proposta de aula, a gente não consegue resolver ou prever todas as situações. Vocês vão ver que o desafio é muito grande. Então a ideia é, se alguém de vocês tiver interesse de pegar uma dessas propostas, né, uma das 10, ajustar ela, reestruturar, planejar, por exemplo, se não tiver laboratório de informática, o que eu vou fazer? Compartilhar só por uma televisão daria certo? Eu conseguir imprimir, levar o meu notebook, capturar as telas, ajudaria? Pensar em como adaptar isso, né? Porque essa é a realidade da maior parte das escolas brasileiras. Muitas não possuem laboratório de informática. Inclusive, quando nós elaboramos aí as nossas propostas de aula, nós fomos até um pouco meio otimistas, né? A gente partiu da ideia assim, não vamos deixar a realidade de parte das escolas brasileiras que não ter o laboratório de informática ser um fator de impedimento para a gente elaborar a proposta. A gente não quis deixar isso impedir a gente. Porque a partir do momento que tiver a proposta de aula usando o laboratório, a gente nós partimos do seguinte raciocínio. A proposta de aula está pronta, a ideia não é que ela seja acabada, muito pelo contrário. A ideia é que ela seja o ponto inicial de discussão, de crítica, de análise, de revisão, de reproposição. Então a ideia é, agora que tem a proposta de aula pronta, o que eu posso fazer em termos de planejamento dos passos da aula para adaptar uma dessas propostas ou alguma outra proposta, caso não tenha um laboratório de informática. Outro cenário,
Pode ser que tenha apenas um notebook do professor com um roteador de internet. Como que eu adapto essa proposta de aula para não deixar os alunos sem ter essa experiência? Outra situação, talvez algumas das geotecnologias dê para rodar no celular, nós não testamos todas, nós não deu tempo. Talvez seja possível, estou lançando uma hipótese. Será que seria possível se lá na escola o professor ou mais alguns alunos, se tiverem o celular, porque agora tem que ter autorização da direção, etc., se for permitido na escola, usarmos alguns celulares para desenvolver a proposta de aula, daria certo? Que ajustes seriam necessários na proposta de aula? Então, nós pensamos em ser uma outra maneira aí de vocês concluírem também, né? Uma outra coisa que nós pensamos é, nós não estamos utilizando todas as geotecnologias, porque percebam, nós delimitamos, nós recortamos, né? Depois eu vou reforçar isso. Nós só estamos usando, só vamos usar 10 plataformas ou visualizadores de produtos, né? Ou de geotecnologias, ou de produtos de geotecnologias que estão online. Então nós estamos focando nesses, né? Nessas geotecnologias. A gente nem se atreveu a mexer com QGIS, porque como eu ministro um curso para geoprocessamento básico no QGIS, ele tem 180 horas, eu sei que ele tem muitas potencialidades, mas ao mesmo tempo ele tem bastante desafios. Então talvez fosse necessário um curso só sobre isso, para trabalhar só sobre o QGIS, para elaborar propostas com o QGIS, né? Então a gente não se atreveu a usar o QGIS ou um outro SIG para elaborar documentos cartográficos, enfim. Mas assim, não quer dizer que não tenha potencial, pelo contrário. A professora Alcineia, que está aqui no grupo, defendeu a dissertação de mestrado dela, propondo, inclusive, usar a cartografia, ela utiliza de SIG, né? Ela usa o QGIS, para elaborar propostas de atividade do aluno. E aí ela coloca literalmente o aluno no polo ativo. Ela elabora uma proposta que o aluno vai construir o mapa ou complementar o mapa, onde ele vai construir conhecimento, e ela usa o mapa para o aluno fazer essa parte inicial, e depois ela faz perguntas, fazendo o link entre o que o aluno fez no mapa, o link com o tema da aula, com os objetivos a serem trabalhados, com as habilidades ou competências ou conhecimentos geográficos, dependendo da série, inclusive os conceitos geográficos trabalhados. Nesse curso, nós não pegamos esse caminho, eu já queria colocar o recorte, porque os desafios são grandes, né? A gente teria que ter aí uma parte de treinamento, né? Só para usar o QGIS. Então, nós limitamos, né? Nós focamos inicialmente em plataformas ou visualizadores ou sites de geotecnologias ou de produtos de geotecnologias que estão disponíveis gratuitamente, tá bom? Então, aqui no curso nós fizemos esse recorte. Queria consultar a Kelly. Kelly, a minha explicação aqui sobre a exposição dos alunos é o suficiente? Ficou alguma dúvida? Não, não, ficou tranquilo, sim. Pronto. Consulta os demais. Nessa parte inicial, ficou alguma dúvida que vocês queriam me perguntar? Fiquem à vontade. A ideia aqui é sanarmos o máximo de dúvidas. Nenhuma? Deixa eu só verificar se alguém postou alguma coisa aqui nos comentários. O meu zerou. Não, peraí, aqui embaixo. Eu cliquei no. Não, só boa noite. Para que eu não cumprimentei ainda. Vamos lá. Eu só vou encolher aqui. Se me permitem, eu agora vou mostrar plano de aula. Eu só vou desligar minha câmera temporariamente para aumentar o campo de visualização. Perceba que onde aparece a minha foto aqui, ó, assim que eu desligar a câmera, agora aumentou, né, o tamanho da tela. Vocês agora conseguem visualizar uma área maior. Então daqui a pouco eu ligo novamente, tá bom? Bom, então a orientação aqui é, primeiro, participante. Agora eu criei esse bloco, ó, criamos, né, o bloco Encontros Síncronos, ó. Então as gravações vão ficar aqui dentro, tá? Então aqui tem um link para vocês acessarem. E assim que eu subir para o YouTube, vamos inserir o link aqui embaixo para vocês também assistirem a gravação do nosso encontro síncrono. Aqui conheça a ideia do curso. Aqui temos aí uma série de informações importantes, né? Inicialmente é importante destacar
que o curso de extensão é uma das ações de um projeto de extensão, tá? Então, o projeto de extensão, ao todo, nós tivemos aí 3 fases, né? 3 etapas. Uma primeira etapa, nós criamos um workshop, convidamos alunos de mestrado, professores do IFB, professores do IFG, professores que a gente tinha mais contato, né? A gente não conseguiu fazer uma grande divulgação. E nesse workshop, nós discutimos, primeiro, fizemos o levantamento de geotecnologias que estão disponíveis gratuitamente online, que poderiam ser exploradas em aulas de geografia. Depois que nós fizemos o levantamento das geotecnologias, nesse workshop, nós começamos a pensar em estratégias ou mesmo em ideias de propostas de aula. O desafio do workshop do projeto de extensão era como pegar essa geotecnologia ou esse produto que está disponível gratuitamente e criar uma proposta viável para usarmos em sala de aula, usarmos a geotecnologia em sala de aula. Então, a primeira etapa do projeto foi essa. O workshop ainda está em andamento, né? A gente está finalizando aí as 5 últimas propostas. Já estamos com 3 das 5 últimas muito avançadas, né? Tem 2 que a gente está vendo lá qual geotecnologia usar, mas não vai demorar a sair, tá bom? Uma segunda etapa foi a seguinte. Agora que nós já temos aí uma noção das geotecnologias que estão disponíveis online gratuitamente, agora que nós já estudamos o potencial delas, o que o pessoal tem feito, o que dá para... as maneiras, né, que temos aí de aproveitarmos essas geotecnologias para trabalharmos a geografia dentro de sala de aula, aí nós fomos aí planejar um curso de extensão. Então nós começamos a pensar numa fundamentação para o curso de extensão. Nós fomos planejar o curso, né, do zero, né, a partir do workshop. Dessas geotecnologias aqui, nós fizemos uma lista. Quais vamos usar? Que fundamentação a gente vai usar para o curso? Em que a gente vai focar? É um curso piloto ainda, a gente não tem perna para fazer muita coisa. Qual a duração? Como vamos trabalhar? O que os alunos vão fazer? Qual é a metodologia do curso de extensão? Como trabalhar com os participantes do curso? No final, o que se espera que esses professores ou esses alunos que estão fazendo geografia vão estar aptos no final da realização desse curso? Então, a segunda etapa do projeto de extensão foi planejar o curso que vocês estão participando. Foi um desafio muito grande, né? Todos têm uma carga horária aí de trabalho considerável, mas felizmente deu certo, conseguimos colocar para funcionar, né? Então aqui eu só vou detalhar agora a etapa 3, que é o curso de extensão, tá? Então a etapa 1 foi o workshop, ainda está em andamento. A etapa 2 foi o planejamento do curso. Praticamente a mesma equipe do workshop seguiu para a fase seguinte do projeto. Ela precisa agora de alguns poucos detalhes, mas essa está quase concluída, né? E a etapa 3 é a oferta da primeira edição do curso de extensão. Então, eu vou falar agora da etapa 3 do projeto, que é o curso de extensão, né? Então, uso de geotecnologias no ensino de geografia é a etapa 3 do projeto, tá bom? Bom, nós não queríamos começar propondo algo gigante, muito grande. Nós pensamos assim, vamos tentar propor algo mais conciso, mais objetivo, mais prático. Aí nós pensamos, vamos tentar algo para mais ou menos 30 horas. A pessoa que entrar no curso de extensão, né, esse que vocês estão, nós fizemos um cálculo aproximado, vai levar aí no máximo umas 30 horas de estudo para realizar as atividades que nós estamos propondo. E aí, os participantes teriam no período do dia 5 de maio de 2025 a 13 de junho de 2025 para realizar todas as postagens, né? Finalizar todas as atividades. Lá na etapa 2 do projeto de extensão, o que nós discutimos? Nós pegamos um caminho, né, no final da discussão, foi mais ou menos o seguinte. Não, vamos tentar usar ou viabilizar propostas de aula que levem em consideração a teoria histórico-cultural da professora Lana, né? O que a professora Lana fala? No ensino da geografia, precisamos valorizar muito a interação social, né? Ela é extremamente importante.
precisamos planejar, incentivar, aprimorar a mediação pedagógica, né? Porque, na verdade, o professor não passa conhecimento para o aluno. O professor faz a mediação entre o tema, entre o conteúdo programático, e faz com que o aluno ele construa o conhecimento. Ele, aos poucos, ele mesmo comece a construir a concepção, né, dele em relação a um conceito específico. Evidentemente que é a partir da idade adequada, né? E a professora Lana também vai dizer que a linguagem ela é extremamente importante nesse processo de ensino-aprendizagem da geografia, né? Então esses são os pilares aí. E o foco precisa ser principalmente na construção do conhecimento geográfico, porque a professora Lana é muito enfática, né? Não são todas as idades que o aluno vai ter a capacidade cognitiva de construir conceitos geográficos. Mas o aluno, até mesmo nas séries iniciais, ele vai ter contato com a geografia, e se a gente fizer a mediação adequada, se tivermos uma aula bem planejada, o aluno tiver um material de estudo adequado, e se o aluno tiver a atividade do aluno que faça, né, que guie o aluno na ligação entre o tema, a geotecnologia, os objetivos da aula, os conteúdos a serem trabalhados, com a mediação correta, o aluno pode sim, ele mesmo, construir conhecimento geográfico. Então, o aluno ele vai ficar no polo ativo do processo. Então, as ideias das 10 propostas de aula é que o aluno seja ator. Ele não vai ser um mero coadjuvante, ele não vai assistir. O tempo todo, do início ao fim da aula, ele vai participar, ele vai estar ativo nesse processo, né? Então, o que é que nós pensamos? Se os professores, mediadores, que vão executar não só essas 10, né? A ideia é que vocês elaborem as propostas de vocês, né? Comecem a personalizar em sala de aula. Se vão ser aí professores que vão seguir essa linha, né? Então, o que é que nós pensamos? Vamos colocar então o professor no lugar do aluno aqui no curso? Vai ficar só por 30 horas. Então, vamos colocar o professor no lugar do aluno, os que estão fazendo aqui o curso de extensão, para ele ter essa possibilidade, né? Essa oportunidade de ter a vivência dessa situação de aprendizagem que o aluno vai passar quando você, professor, estiver fazendo a mediação lá em sala de aula. Então a nossa ideia vamos tentar colocar o professor para sentir todas as sensações, colocar o professor para sentir as angústias, quando aparece uma limitação de internet, de tecnologia, quando tem algum problema no andamento da aula. Então, para o professor ter todas essas sensações, porque depois a ideia é que vocês apliquem em sala de aula, né? E aí, passando por esse processo, qual é a nossa ideia? Vocês vão ter na prática uma ideia mais clara do potencial, não só dessas 10 propostas, mas inclusive de utilizar essas geotecnologias para outros temas, para outros objetivos, né? Vocês vão começar a perceber que várias dessas geotecnologias têm limitações. Se o professor não fizer a proposta muito bem construída, ela vai virar uma mera curiosidade para o aluno. Então, a ideia é que a aula resulte na construção de conhecimento, né? Então, planejar a aula, preparar a proposta de mediação, preparar a atividade do aluno para fazer toda a interligação no processo é de extrema importância, né? Então, a ideia, né, aqui no nosso curso, que nós planejamos lá na etapa 2 do projeto de extensão, é que o uso das geotecnologias dos seus produtos, né, nas aulas de geografia, no ensino de geografia, deve favorecer a construção de conhecimentos, a construção de conceitos nas séries adequadas, evidentemente, e também na construção de conhecimentos geográficos. A ideia é que o aluno ele seja levado, ele seja mediado a assumir um papel central, um papel participativo nesse processo. Então, essa abordagem, né, a ideia, né, que o professor, ao utilizar essa abordagem, faça com que o aluno construa, desenvolva uma compreensão crítica do espaço geográfico, do conhecimento geográfico, das informações que o professor está trabalhando com ele, né? Em alguns casos, ele vai aplicar, igual a geotecnologia, ele vai interpretar,
e ele, aos poucos, vai ficar cada vez mais à vontade, inclusive para questionar até mesmo o próprio conhecimento que ele está construindo, né? Então, a ideia é colocar o aluno, tornar o aluno também além de ser ativo nesse processo, ele também ser um aluno crítico, né? Então, essa é a ideia. Então, as geotecnologias, nesse processo, a nossa ideia é enriquecer esse processo de ensino-aprendizagem da geografia escolar. A gente sabe que o desafio é muito grande. Lá no IFB, o Leandro também, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir aí. É um desafio muito grande. A gente chega na sala de aula, às vezes o aluno tem aquele monte de disciplinas, um monte de tarefas, está cheio de problema em casa. A gente ter a atenção do aluno, o interesse do aluno. É um desafio que a gente passa cada dia em sala de aula, né? Então, os nossos alunos, né, na educação básica, a gente não pode esquecer que eles são nativos digitais. A minha filha, que tem 3 anos, a caçula, ela pega meu celular, ela já vai com o dedinho, ela acessa coisas que às vezes nem eu sabia que tinha no celular. A minha filha de 8 anos, eu uso aquele aplicativo Duolingo para treinar um pouco inglês, né? Para fazer umas atividades de vez em quando em inglês. Ela descobriu funcionalidades lá que eu não tinha nem ideia que tinha. Então, eles são nativos digitais. Então, a gente tem que aproveitar, né, nessas nossas propostas de aula, essas facilidades que os nossos alunos possuem, né? E levarmos isso em consideração para incorporarmos essas geotecnologias em seus produtos derivados, né, que estão disponíveis gratuitamente em sites, visualizadores interativos. Então, aqui eu reforço o recorte. Ó. Vamos utilizar nas 10 propostas de aula geotecnologias e produtos de geotecnologias que estão gratuitamente em sites, plataformas, visualizadores online interativos que estão disponíveis gratuitamente na internet, né? Tudo isso tentando aplicar em sala de aula, né? Então, nessa perspectiva que nós estamos propondo, a ideia é que a geotecnologia ela não seja uma mera curiosidade para os alunos. A ideia é que a gente vá além da mera curiosidade. A ideia é que a proposta de aula que a gente vem aplicar em sala de aula utilize aí de estratégias didáticas, utilize da mediação do professor para viabilizar, como eu já disse acima, a construção de conceitos, a construção de conhecimentos geográficos pelos estudantes. Então, essa é a ideia, né, a fundamentação que está por detrás aí das nossas propostas de aula. Eu não sei se alguém levantou a mão, se quiser interagir. O Natan. Boa noite, Natan, tudo bom? Fica à vontade. Boa noite, você me ouve, Sandro? Sim, tá saindo bem o áudio. Fica à vontade. Tá. Não, era só um comentário quando você falou aí dos nativos digitais, é que a gente tem que ter, na verdade, um certo cuidado, porque, por exemplo, eu tive uma experiência no ensino médio regular, que eu dei aula durante um ano, no noturno, lá em Braslândia, né, e aí a questão, eu me propus que os estudantes fizessem trabalhos, fizessem cursos gratuitos, né, e eu atribuía uma nota para quem fazia o curso, que não necessariamente estava vinculado à disciplina que eu estava ministrando, né, mas foi uma estratégia de incentivar os alunos, né, a buscarem conhecimento para formar currículo e assim por diante. E aí eu vi que eram alunos por volta dos 17 anos, né, ou seja, teoricamente nativos, né, digitais, só que eles não eram alfabetizados digitalmente. Então, diversos estudantes tiveram dificuldade no cadastro dos cursos para preencher formulário, né? O próprio acesso, que tudo bem, era pelo Moodle, né? E aí quem tem acesso só por celular, né? O Moodle, ele tem dependendo da versão do Moodle, né? Tem uma certa dificuldade para você trabalhar, né, a partir do celular, que inclusive o Moodle tem um aplicativo específico,
né? Mas é só isso, é que ser nativo digital não quer dizer que ele tem uma alfabetização digital, né? E aí, tomando uma outra experiência que eu tive agora com relação à EJA, né? A gente, durante a pandemia, a gente tinha uma facilidade de contato com os alunos, né, por meio do WhatsApp. Mas mesmo o WhatsApp era por meio de áudio. Eles tinham dificuldade com relação à escrita no WhatsApp, né? E aí, bem, eu estabeleci uma ideia de fazer uma rádio, né? E que deu muito certo, porque os alunos conseguiram conseguir interagir com eles durante a pandemia. Mas, bem, é só salientar isso, né? Que ser nativo digital não necessariamente significa que o estudante tem domínio sobre a tecnologia. Não, perfeito. Câmbio. E obrigado por compartilhar com a gente, Nathan. Eu concordo com você. A Alcineia está com a mão levantada? Fica à vontade, professora. Me ouve, Sandro? Sim, seu áudio está saindo. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, participantes. Essa questão aí que o professor falou, não lembro o nome dele, da questão do acesso, pessoal, isso não é só no EJA, está na educação básica, eu trabalho do sexto ao nono ano, e eu vejo, eles sabem mexer no celular, mas é aquele básico, né? Quando eles vão procurar acessar para pesquisar ou para trabalhar, que eu sempre trabalho no Google Earth, Google Maps, e eles, né, você vê a dificuldade deles. Tem uns que já têm um acesso maior, são dois, três, né, e você vê a interação deles com o interesse de aprender, né, nessa, como se diz, alfabetização. Então, às vezes, onde a gente trabalhamos com as tecnologias na sala de aula, principalmente em geografia, que é uma disciplina que você tem que procurar novas metodologias para chamar a atenção da criançada, né, dos jovens, se torna bastante, até mesmo a pesquisa que você realiza com eles, ensinando os passo a passo, ensinando como que eles devem fazer, a aula se torna interessante. Precisando de fazer uma alfabetização de tecnologia com eles, como utilizá-lo, né? Porque eles geralmente eles mexem na internet, mas não na questão de pesquisa, de analisar uma pesquisa, de tudo isso. Tá? Essa é a minha contribuição. Então, o curso tem essa característica, né, que a gente trabalha, são professores que fizeram proposta, são aqueles que trabalham em sala de aula e que dá certo, né, com o uso das tecnologias. Vou escrever agora um relato de experiência, né, meio assim, achar, não funciona, são a questão de eles fazerem pesquisa de certos assuntos, né, usando a tecnologia em sala de aula, tá? Obrigado, é isso, Sandro. Obrigado ao Cineia por compartilhar com a gente. Obrigado ao Natan também por trazer a experiência aqui para a gente. E chegou a contribuição de vocês chegou bem na hora que eu ia fazer esse comentário aqui, ó. Inclusive eu vou usar para reforçar. Deixa eu só ver se eu liguei o microfone. Tem hora eu esqueço, fico falando aqui sem ligar o microfone. Então, o que que nós pensamos aqui para trabalhar no curso, que é a etapa 3 do projeto, e também para o professor utilizar lá com o aluno para suprir exatamente isso que o Natan trouxe para a gente. Beleza, pode ser até nativo, mas eu concordo com o Natan. Às vezes eles não estão preparados para usar aquela ferramenta, eu concordo. Então, eu vou começar primeiro pela parte do professor, né? Às vezes fica um pouco confuso, porque é um monte de coisa, mas assim, aos pouquinhos eu vou tentando explicar. Primeiro, o que é que nós pensamos, né, aqui no curso de extensão? Como é que a gente vai fazer? Que estratégia a gente vai usar para pegar uma geotecnologia e aplicar de forma prática e ao mesmo tempo fundamentada em sala de aula?
voltamos ao básico, plano de aula. Então, a nossa ideia é que para usar uma estratégia dessa em sala, o professor precisa pensar nas sugestões das estratégias didáticas. Eu acho que não tem como deixar de fora, né? Como ele vai fazer a mediação? Então, ele tem que planejar tudo isso, né? Cada plano, nós tentamos inserir, daqui a pouquinho eu vou mostrar, lá tem um tema, todas as especificações do ano que vai ser usado, os objetivos, os conteúdos específicos, tudo, né? As orientações para o professor, para a professora, a sequência didática ou as etapas, né, que vão ser desenvolvidas com os alunos em sala de aula, a sugestão de avaliação, porque a gente está muito acostumado a usar a ideia de avaliação como aquela avaliação formal, né? Mas a gente tem uma ideia de como usar a avaliação, o aluno fazendo a atividade ao mesmo tempo está sendo avaliado. Às vezes ele nem percebe, né? Se torna algo mais leve. Uma proposta de avaliação para a atividade, para essa aula, para essa proposta de aula, né? E uma coisa que a gente considera de extrema importância. Hoje, aí, com a reformulação do ensino médio, né, de toda a estrutura do ensino médio nacional, é uma das coisas que, só para contextualizar, eu estou em sala de aula nos cursos técnicos integrados, então eu ministro aula no IFB a gente chama de ProEja, eu sei que em alguns lugares tem outra terminação, recebe o nome de EJA, né? Temos também os cursos integrados, hoje o professor Leandro lá no Gama está com os demais integrados, né? Eu já, no IFB, atuamos também, eu já atuei, agora não atuo mais, nos cursos superiores, né? E lá também podemos atuar nas pós-graduações. Hoje eu atuo em dois campos, né? No Gama, eu ministro aula no integrado, no ProEja, integrado ao ensino médio, e também no FIC de Geoprocessamento Básico, no software QGIS. No campus Riacho Fundo, eu sou professor do corpo docente do mestrado em ensino de geografia. Então, nós temos a oportunidade na rede federal, dos IFs, né, de atuarmos em vários segmentos diferentes do ensino, né? Então, boa parte das angústias que os professores têm, nós passamos diariamente também em sala de aula, né? Então, voltamos no básico. A nossa ideia é que para tentarmos fazer esse processo, né, usarmos a geotecnologia de forma prática em sala de aula, seguindo toda essa fundamentação, talvez a gente tenhamos aí que elaborar, propor, pensar, repensar, fazer análise crítica da proposta de aula, né? Então, esse é o tijolo inicial da nossa proposta. Depois, que nós pensamos? Tanto o professor quanto o aluno, talvez ele precisa receber algumas orientações básicas, aí vai muito de encontro que o Natan falou para a gente, né? Sobre como usar aquela geotecnologia, inclusive para uma finalidade específica. Então, o que nós pensamos? Vamos gravar videoaulas curtas, com orientações básicas, tanto para o professor, mas também para os alunos, de como operacionalizar especialmente o uso da geotecnologia para operacionalizar aquela proposta de aula, principalmente com foco na atividade do aluno. Porque a atividade do aluno ela acaba sendo quase que o que vai unir, né, todos os elementos da proposta. E depois, para o nosso curso de extensão, nós pensamos em colocar o professor inicialmente no lugar do aluno e deixar ele sentir aí todas as experiências, todos os desafios, todas as sensações, né? Então a ideia é criar mesmo essa possibilidade do professor ter essa vivência, para ele ver os desafios, para ele ver o potencial de depois fazer aí essa mediação em sala de aula. E principalmente adaptar ou mesmo criar propostas de aula adaptadas aí à sua realidade. Pode ser que a realidade de um curso ProEja ou ensino médio ou ensino fundamental, integrado ou não, por exemplo, na zona rural, tem uma realidade muito diferente da nossa. Talvez uma escola municipal ou estadual tenha uma realidade diferente. Então, a ideia é que vocês, no final desse processo,
façam as adaptações, os ajustes necessários com tranquilidade, já pensando, amadurecendo, discutindo essa ideia de fundamentação que nós abordamos aqui, tá? Nós temos plena consciência de que as turmas não são iguais, as realidades não são iguais e que toda proposta certamente precisa ser adaptada à realidade a qual será trabalhada, né? Então a ideia é que vocês façam isso. Então, ao final desse curso de extensão, que é a etapa 3 do projeto, né, que a gente está executando agora, espera-se que o professor ou o aluno, né, de geografia, a gente chamou todo mundo de professor aqui, porque vão ser professores também, né? Façam uma análise crítica das propostas de aula. Não é só executar. Analisem, critiquem, façam sugestões, tá? Como eu disse para vocês, a ideia não é propor coisas definitivas, muito pelo contrário. A ideia é dar o pontapé inicial para depois, quem quiser, critique, reajuste, adapte. Então, essa é a ideia. Adaptando tanto ao contexto da escola, quanto à realidade dos seus estudantes, lá onde você está trabalhando, né? Outra coisa também que a gente espera que vocês façam é que vocês reavaliem, que vocês aperfeiçoem as estratégias de mediação. Eu não sei se vocês já perceberam, quem já avançou até lá na proposta 4, vocês já perceberam que as nossas propostas do professor fazer a mediação, elas são bastante repetitivas? Então, chega uma hora que a gente começa a ficar sem ideias de como fazer a mediação. Então, a ideia é que vocês percebam isso, façam sugestões, aperfeiçoem o que a gente está propondo, tá? De modo a garantir aí o uso dessas geotecnologias como uma maneira efetiva, né, de construção de conceitos e conhecimentos geográficos por parte do aluno. Então, a ideia é que essa proposta de aula faça com que o aluno construa conhecimento geográfico, fique no polo ativo, como eu já disse, né? E no final desse processo, caso o professor queira, caso ele não queira readequar, reajustar, que ele elabore as próprias propostas de aula. A ideia é essa. E aqui eu queria destacar, reforçar aquilo que a Kelly falou para a gente, aquilo que a Diana comentou com a gente, né? Isso aqui pode virar, por exemplo, uma maneira, né, ou um ângulo diferente de pensarmos o que a gente está estudando no nosso curso lá que a gente está fazendo, seja de graduação, seja de mestrado, seja de doutorado. E com o tempo, ou no final desse processo, né, aqui no final do tempo aqui do nosso curso, vocês elaborem as propostas de vocês. Que vocês proponham usos inovadores, que vocês identifiquem as nossas falhas, que vocês consigam ir além. Eu já destaco, a nossa proposta de mediação está ficando repetitiva. Vocês vão perceber que a gente está com a limitação de pensar fora da caixinha. Que estratégia podemos usar para rompermos isso? Que outras opções temos para fazer essa mediação, né? E fazer com que as geotecnologias sejam, de fato, eficazes no ensino da geografia. E aí, concluindo o raciocínio do que a Kelly falou, a Diana falou, inclusive essas propostas que vocês venham a elaborar podem virar, inclusive, dissertações de mestrado. Como eu comentei com vocês, no Profgel, seja no mestrado ou no doutorado, que já está abrindo em alguns dos polos, né, do Profgel, defender o trabalho de conclusão na forma de sequência didática, que é basicamente propor propostas de aula, como essa do curso, por exemplo, ou então propor material didático. São maneiras aí de defenderem as propostas de aula, tá bom? Então, só queria reforçar isso, esse aspecto. Em relação à ideia do curso, em relação à fundamentação, ao cronograma do curso, queria verificar com vocês alguma dúvida, alguma pergunta. Boa noite, professor Anselmo. Deixa eu só ver se aqui em cima não tem pergunta. Deixa eu só ver essa aqui. Boa noite. Colega de F, bem-vindo. Os próprios alunos. Ah, que legal. Então a nossa preocupação a gente não precisa exagerar tanto, legal.
Não, não, eu gostei da sugestão, professor. Gostei muito da sua sugestão aqui. Sim, inclusive eles têm. Eu não tinha. Aí, tá vendo como a gente não pensou em tudo, ó? E como a interação é importante, ó. É, a gente, em momento algum, nós pensamos sobre essa ótica. Os alunos têm redes sociais. Olha, para vocês terem uma ideia. Nós elaboramos propostas de aula para o ensino médio e nós não nos atentamos para o óbvio. Eu agradeço muito, professor, a sugestão. Pode sim, professor. Inclusive, pode ser um caminho aí para, inclusive, se for o caso, colocar até foto deles. Fica à vontade, professor. Pode falar. O- Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. E com você? Tudo jóia. Eu só queria reforçar o seguinte, ó, é que a minha ideia é que se nós, professores, usarmos imagens produzidas por nós precisamos de autorização, correto? Mas, se os próprios alunos, na sua rede social, eles estão sempre publicando imagens, vídeos deles, alguns, inclusive de atividades nossas, eles têm uma página lá, IF Curte, Terceirão não sei o quê. Então, eles mesmos publicando essas imagens, a gente já tem uma comprovação ali, né? Perfeito. Obrigado mesmo pela contribuição, professor. É isso aí. Boa noite, obrigado, viu? Eu que agradeço muito. É essa interação, é isso que a gente quer ver acontecendo. A gente estava na expectativa de que isso acontecesse e a gente está muito feliz que é isso. Um monte de coisa a gente não enxergou, não viu, não pensou e a partir do momento que a gente começa a discutir, ó, as coisas fluem. Muito obrigado mesmo. Fica à vontade, Ana. E professor tem escola, ao menos nas que eu já passei, pelo programa do PIBI de estágio, no início do ano, no ato da matrícula, ele já solicita dos pais autorização para publicar a imagem dele, justamente em canais do Instagram, Facebook. Ah, perfeito, perfeito. Tô bem mais tranquilo agora, que bom. Inclusive, vocês já deram sugestões que eu acho que resolvem todas as nossas preocupações. Obrigado mesmo pelas as ponderações de vocês, tá bom? É meio estranho eu estar aqui com a câmera desligada, mas é porque ainda vou compartilhar mais umas telas. Daqui a pouquinho eu ligo, tá bom? Pessoal, em relação ao que eu falei até agora, tá tranquilo? Eu posso avançar? Então, beleza. Se qualquer coisa, podem levantar a mão, podem ligar o microfone, fiquem à vontade, tá bom? Pessoal, depois a gente está recomendando que vocês venham. A gente não conseguiu atualizar muito aqui ainda, a gente está bem focado em finalizar lá as 5 propostas. A gente colocou a apresentação básica, mas lá no grupo do WhatsApp tem os nossos, inclusive os nossos contatos de WhatsApp. Se vocês precisarem, podem nos contactar. Aqui tem toda a equipe executora, tá bom? E aqui já começamos a colocar as atividades práticas, né? Então já temos aqui 5. Já estamos aí com, como eu disse, 3 muito adiantadas. Vão estar disponíveis aqui muito em breve para vocês. E não vai demorar muito, as 10 vão estar aqui, tá bom? Então, aqui basta vocês clicarem com o botão esquerdo do mouse sobre a proposta 1. Aqui vai estar disponível uma série de informações para vocês. Tomamos o cuidado de colocar o objetivo da aula aqui em cima, bem resumido, bem sucinto. Aqui embaixo, nós tomamos o cuidado de colocarmos aqui o passo a passo do que se espera que vocês façam aqui no curso de extensão. Aqui, por exemplo, primeiro, acesse a proposta de aula. Ela está aqui, eu vou abrir numa aba à parte. Ó. Ela já está aqui, lá no Drive. Então, aqui vocês abrem ela em PDF. Por que eu coloquei inicialmente em PDF? Para não ter risco de ter muita danificação aqui na formatação. Às vezes danifica, né? Aqui embaixo, colocamos a proposta em todas elas, tá? A proposta de atividade do aluno editável. Eu só queria reforçar, ela está editável. Inclusive, eu estou usando um modelo que, quando eu fui consultor do CESP lá em 2008, eu estou usando o mesmo modelo que a gente usava lá. Mas para fazer a cópia, basta vocês clicarem aqui, o arquivo. Vocês podem fazer uma cópia, se vocês clicarem aqui, ó, vai ficar disponível, editável, da mesma forma que eu consigo mexer. Aqui eu não consigo. Deixa eu ver. Aqui não, beleza. Eu teria que fazer a cópia também porque eu estou com outro e-mail. Não, beleza. Eu usei um outro e-mail para subir, tranquilo. Mas se eu quisesse editar, era só eu clicar aqui, ó, fazer uma cópia
Deixa eu fazer aqui para mostrar para vocês. Vai ficar no meu Drive, fazer a cópia. Está criando aqui, ó. Enquanto cria, eu vou mostrar outra. Ou então vocês vêm aqui, arquivo, baixar em Microsoft Word. Na verdade, tem todas essas opções aqui, né? Vocês tentem baixar em Word, caso vocês queiram. Aqui criou a cópia, ó. Aqui só, se eu quiser editar agora, está editável. Vai aparecer isso aqui, é só clicar em OK. Eu faço a edição aqui que eu precisar, ó, ajusto a proposta de aula, modifico o que eu precisar, ela está editável para vocês, tá bom? Nós também tomamos o cuidado de colocar o que vocês devem fazer em seguida. Então, primeiro, assista atentamente o vídeo do início ao fim. A ideia é que esse vídeo aqui não seja só para vocês, os professores. A ideia, eu tentei falar com a linguagem mais simples aqui, eu não sei se eu consegui atingir o objetivo, é que vocês mandem também para os alunos, caso vocês venham aplicar em sala de aula. Antes, vocês combinam com os alunos, olha, na aula do dia tal vai ser um pouco diferente. Aí vocês explicam, ou vamos para o laboratório de informática, ou vamos usar um notebook em sala, explica como vocês vão fazer, né? E aí vocês falam, ó, inclusive eu vou compartilhar com vocês um vídeo ensinando como usar a geotecnologia. Se bem que aqui vai ter tudo. Se ele quiser, ele vai acessar até a proposta de aula do aluno, a proposta de atividade do aluno editável, né? Mas a ideia é que vocês assistam do início ao fim, pratiquem a geotecnologia, principalmente com foco na atividade do aluno. Para quando o aluno estiver lá no laboratório ou onde ele estiver fazendo a atividade, vocês consigam saber exatamente em que focar para fazer a mediação, tá bom? Aqui, pode falar, fica à vontade. Diana, nessa parte aí que você está falando, eu tinha até anotado numa das minhas observações justamente o passo a passo escrito, que senti falta disso e que talvez, para minha realidade, que eu sou aqui do Amazonas, o passo a passo escrito, num esqueminha muito objetivo, assim, simples, seria muito interessante além do vídeo, que é que os alunos, ao menos por onde eu já passei, em algumas escolas, eles conseguem acompanhar quando está ali escrito no papel. E não o vídeo, eles ficam muito mais dispersos. Eu não sei se com os outros colegas também acontece isso. Aí eu senti falta e não sei se a proposta é essa também da gente fazer esse passo a passo a partir do seu vídeo. Na verdade, nós não pensamos nisso. Aí como é importante conversar, tá vendo? É porque quando elaboramos a proposta de aula, a gente não tinha pensado nessa eventual dificuldade, ó. Então, é extremamente importante colocarmos a ideia para as outras pessoas discutirem. Mas, assim, só para você ter uma ideia, fazer isso que você sugeriu, a gente pode inclusive pensar em ser, se for o caso, uma das formas de concluir aqui o trabalho do nosso curso também. Mas percebam, para aplicar uma proposta dessa lá na sua realidade na escola, gostaria de reforçar, certamente vocês vão ter que fazer ajustes, adequações, adaptações. A ideia aqui é que em alguns lugares, né, em algumas escolas, às vezes os alunos têm acesso ao computador em casa. Então, nós pensamos na videoaula gravada, porque se ele estiver com a videoaula numa aba e a geotecnologia em outra, eu não sei, eu acho que eu esqueci de colocar o link da geotecnologia aqui, só ficou na proposta de aula, né? Eu não coloquei. Mas se ele tiver com uma aberta de um lado e a outra do outro, a ideia é só mostrar para vocês aqui, ó. Opa. Professor, Oi, fica à vontade. Sandro, enquanto o senhor está pesquisando aí, a colega que falou sobre essa questão, quando ela estiver até fazendo a atividade, né? Uhum. Se ela estiver fazendo pelo computador, e até o senhor também depois, pode utilizar o próprio gravador de passos do Windows. Ele já gera já um documento em PDF, né, indicando passo a passo que foi feito. Perfeito, perfeito. Já vai gerando o documento. Então a ideia que nós pensamos é estar com o vídeo aqui assistindo, e não só o professor, mas o aluno, caso ele tenha a possibilidade, ele vai assistindo e executando na prática antes da aula, para quando ele chegar no laboratório, ele conseguir executar exatamente o que ele precisa. Os meus alunos não têm acesso, ele só vai ter acesso a computadores ou a um laboratório de informática na escola.
talvez reservar parte da aula, alguns minutinhos, para talvez trabalhar os aspectos básicos do que ele vai fazer. Mas é bem simples, né? Aqui ele vai usar a ideia, por enquanto nós mostramos pouca coisa. Tem um monte de coisas aqui, mas a gente tentou mostrar do início ao fim como explorar uma possibilidade para depois vocês explorarem outras. Mas olha aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Um monte de professores reclamam que tem dificuldade de trabalhar com o município, ó. Aqui tem todos, ó. Então, se o professor quiser elaborar uma outra proposta de aula, ele pode mudar o recorte aqui, ó, e ele vai ter acesso a uma quantidade gigantesca de possibilidades de novas propostas de aula. Então, nós tentamos focar no vídeo, né? Inicialmente na operacionalização da geotecnologia para uma ideia específica de aula, porque quando chegar no final, a ideia é que vocês vão ter, eu imagino que vocês vão ter um monte de ideias de como usar para outras coisas. E aí o que vocês vão fazer vai ser muito parecido, né? Vai ser os dados de uso do solo do mapa biomas, mudando basicamente o recorte. A maneira de explorar pode ser muito parecida com a que nós mostramos. Eu consegui explicar a ideia do vídeo? Ficou dúvida? O porquê que nós propusemos o vídeo? Consegui esclarecer? Sim, sim. Perfeito. Bom, então aqui tem a proposta de aula 1. Olha para vocês terem uma ideia. Eu me esqueci de colocar o link para acessar a geotecnologia. Ajudaria, né? Agora, aqui embaixo, ó, tem também a proposta de aula editável, ó. Vou abrir em outra aba, ó. Então tem ela do início ao fim, ó. Editável, né? Então para baixar em Word, ou então para vocês fazerem uma cópia dela digital, podem vir por aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia, ou então baixar Microsoft Word, né? Deixa eu só fechar aqui para despoluir um pouco. Então essa foi a proposta 1. Nós estamos propondo aí basicamente trabalhar com biomas, né, nessa proposta de aula 1. Daqui a pouco eu vou mostrar a estrutura. Deixa eu só mostrar aqui que todas são parecidas, ó. Lá na proposta 2, muda a geotecnologia. Eu estou sugerindo usar o MyMaps, mas tem a mesma estrutura, ó, o objetivo da aula, o que a gente está orientando vocês a fazerem. Pessoal, a leitura da proposta da aula é extremamente importante, então dediquem aí um tempo para vocês lerem a proposta com calma, o que a gente está sugerindo, né? Aqui são, já vou aproveitar e falar, né? Aqui são as informações onde a gente aborda o tema, o ano escolar e as demais informações importantes da proposta de aula. É do ensino médio. Aqui está o tema, né, que a gente está sugerindo. Perceba que a gente não consegue, às vezes, trabalhar tudo, né? O local que a gente orienta, sugere, o que a gente imaginou que daria certo. Eu quero fazer em conjunto com o professor de outra disciplina, porque aí eu vou ter um tempo maior para trabalhar e talvez ele consiga aproveitar alguma coisa. Alguns temas talvez casem com alguma dessas disciplinas, né? Ou talvez a parte escrita dê para trabalhar com o professor de língua portuguesa. Enfim, aqui se alguém quiser trabalhar conjuntamente com o componente correlato, né? Então a gente sempre procurou abordar o conteúdo, né, específico, os objetivos, né, dessa proposta de aula. A gente colocou aqui de 2 a 4 aulas, de 2 a 4, porque vai depender muito da estratégia do professor, vai depender dos recursos que ele tem disponível. Então a gente não amarrou, a gente até pensou em dividir por tempo cada passo, mas a gente tinha noção desde o início que a realidade em cada local talvez fosse muito distinta de um local para o outro, né? Os conhecimentos prévios que às vezes o aluno precisa ter e os recursos que o professor precisa pensar, que ele precisa verificar se tem disponível para conseguir realizar a aula, né? Então ele vai precisar do laboratório de informática, ou ele vai precisar do data show, ou então de um computador conectado a uma TV, enfim. Ele vai ter que ter, não só ele, mas os alunos, né, para essa aula, conta no Gmail. Ele vai ter que criar, né, um projeto lá na plataforma. Eles vão ter que criar um mapa colaborativo. Então, tem toda a ideia aqui, ou melhor, todos os recursos que o professor vai precisar. Então, aqui, basicamente, são as informações sobre o tema, o ano escolar.
e as demais informações importantes para a proposta de aula, né? Aqui embaixo a gente vai ter a sugestão de aula. Ela sempre começa com as orientações para o professor. Isso aqui é muito importante, né? Que o professor se atente. E uma das nossas preocupações é que o professor ele se familiarize, né? Ele utilize, ele execute a proposta com ele mesmo inicialmente, né? Para verificar as eventuais limitações, as dificuldades em operacionalizar a ideia. Então aqui tem todas as orientações para o professor. Depois, tomamos o cuidado de sempre colocarmos aí uma problematização, né, para o professor começar a inserir o tema da aula. Em algumas videoaulas colocamos um vídeo bem curto, em outras aulas colocamos um texto que ele pode imprimir. A gente falou para projetar aqui, na hora veio isso na nossa cabeça. Mas se a escola conseguir imprimir, para a problematização, o professor pode imprimir, vai estar editável, ele organiza, formata e entrega para o aluno, né? Então, o professor pode adequar de acordo com a necessidade. A gente está sugerindo para essa aula 20 temas, mas assim, como eu acho que foi a Kelly, né? Eu vou ajustar, eu vou inserir, eu vou mudar o som. Essa é a ideia, tá? Que vocês adaptem, que vocês ajustem de acordo com a realidade de vocês, né? Então, perceba que aqui é mais orientação para o professor. O professor divida a turma em 10 grupos. Então, quando o professor chegar em sala, ele tem que estar preparado para executar isso aqui, ó. Ele vai começar a aula, né? Com foco na proposta de problematização. Terminou de problematizar? Pessoal, agora vamos dividir a turma aí em 10 grupos. Eu pensei em fazer assim, assim, assado. Fala para os alunos como vai dividir. Então, cada grupo vai ficar com 2 temas. Tem temas aqui que são mais fáceis, outros mais complexos, né? Então, já pensar numa maneira de dividir. Depois que fazer a divisão, eles vão fazer a pesquisa. Aqui eu colocamos separado, porque vocês vão ver que se o aluno tiver acesso à geotecnologia instantaneamente, ele não vai querer preparar o material para inserir lá na geotecnologia. E uma fase muito importante é o aluno preparar um resumo, discutido no grupo, sucinto, bem preparado. Então, a ideia, né, é que ele faça uma pesquisa sobre o tema, que ele elabore um resumo para operacionalizar essa proposta de aula e fique com isso pronto para a fase seguinte, né? Então, primeiro ele vai fazer a pesquisa, vai separar uma foto que ilustre bem o conflito, vai localizar um vídeo, ou então, vocês viram que é possível fazer pelo My Maps, mas às vezes colocar eles para pesquisar antes torna a aula mais objetiva, né? Pronto. Depois, aí sim, eles vão fazer a construção do mapa colaborativo lá no laboratório de informática. Percebam que tem toda uma preparação para ele chegar no laboratório de informática, para o aluno ter a chance real de construir conhecimento geográfico, construir conceitos, se for o caso, né? Perceba que só depois que encerrar o laboratório de informática é que o professor vai fazer o seminário, tá? Então eu queria que vocês percebessem que são momentos diferentes. Então aqui são orientações para o professor, né? Professor, tenta executar a aula mais ou menos por aqui, faça isso, discuta sobre isso, chame atenção para aquilo, né? Aqui também acabam sendo estratégias de mediação. E tentamos colocar no final de cada proposta de aula também uma orientação para o professor de como ele pode fazer a avaliação, né? Uma atividade dessa pode depender, eu não sei como é a metodologia de todas as escolas, né? Pode ser pontos num total da nota, né? Para não substituir totalmente. Tem escola que é obrigatório ter prova, então a ideia não é substituir o que diz lá os documentos normativos da escola, né? Então daqui para cima é tudo orientação para o professor. Tentamos colocar a proposta de aula, a sugestão de aula, de forma mais concisa, mais resumida possível, para ficar objetivo, né? E aqui embaixo tem a proposta do aluno. E aí, na hora que a gente estava pensando, né, na maior parte das propostas de aula, a gente pensou em imprimir
entregar lá para os grupos, para eles também irem escrevendo e terem foco, para não ficarem perdidos, né? Eles saberem exatamente o que eles precisam fazer. Então, o que eles vão pesquisar? Como é que eles vão fazer o resumo? A gente tentou organizar aqui na atividade do aluno, né? Porque o mapa, todos vão acessar, a ideia é que todos acessem o mesmo mapa, eles façam ele de forma colaborativa. E depois lá no My Maps, na medida que eles inserirem um marcador com os dois conflitos trabalhados, inseriu o resumo, colocou o marcador, inseriu o resumo no marcador, colocou a foto, anexou o vídeo para os dois temas que o grupo trabalhou, a ideia é que ele passe a explorar os conflitos trabalhados pelos demais colegas, que eles façam a leitura, que eles se atentem em qual região, país, em qual continente está acontecendo, né? Ele comece a ele mesmo fazer essa construção, essa organização dos conteúdos, dos conhecimentos que ele está trabalhando, né? Então a ideia é que a atividade do aluno guie o aluno na operacionalização dessa proposta de aula, né? Então perceba que a atividade do aluno ela não é aleatória, ela tem um papel extremamente importante na operacionalização aqui. O aluno terminou de fazer a atividade, perceba que a gente tomou o cuidado, inclusive, de colocar algumas questões, até mesmo para eles discutirem, né, no final, em várias atividades, para dar suporte para o encerramento da aula, que é um dos momentos mais ricos. Terminou todo esse processo, se o professor conseguisse organizar direitinho, é importante ele puxar, ele mediar essa discussão. E aí, pelo que vocês estudaram, os conflitos estão concentrados em um lugar específico? Está no continente só? As causas são parecidas, são diferentes? E as consequências? São muito graves? São sociais? Para eles mesmos puxar a discussão, para eles mesmos fazerem o levantamento dos pontos mais principais. Lembrando que boa parte do que está aqui são temas ou perguntas que o professor pode usar para fazer o fechamento, para ele tentar explorar ao máximo o que os alunos fizeram e fazer com que os alunos socializem, compartilhem, integrem o que eles construíram, né? Então, aqui seria o fechamento da aula. Mas para o professor executar o fechamento da aula, lembrando, percebam, é aqui que o plano de aula fala, professor, oriente o aluno a fazer a atividade do aluno. Então, percebam que está tudo integrado, né? Bom, acho que eu falei pra caramba dessa proposta. Vou mostrar as outras mais rapidamente, ó. Isso aqui é um joguinho, ele é bem bacana. O aluno pode aprender uma série de coisas aí relacionadas ao território brasileiro, ao território da América do Sul, jogando, né? Só que se ficar o jogo pelo jogo, vai para aquela questão da curiosidade. Então, lá na proposta de aula e até mesmo da atividade do aluno, ó, vou abrir aqui a atividade do aluno. Tomamos o cuidado, ó, de colocarmos, inclusive, questões para o aluno ir respondendo, ó, depois de realizar o jogo, né? E lá na proposta de aula, às vezes a gente propõe também uma atividade de encerramento para a aula. Deixa eu só abrir aqui a versão editável até para ver se está funcionando, ó. Olha lá. Os passos da aula, problematização, aqui conhecendo, usando já a plataforma, conhecendo na verdade, aqui vai finalizar lá no laboratório de informática mesmo, né? Então o professor pode puxar a discussão ou levar os alunos a discutirem, né? Até mesmo em grupos, se for o caso. E aí, teve algum país que foi mais fácil de achar? Teve algum que você não conhecia? Ou em relação aos estados brasileiros, né? Pensar em perguntas, em mediação que leve o aluno aí a fazer essa construção dos aspectos importantes relacionados ao território da América do Sul e também ao território brasileiro, né? Então, essa é a proposta de aula 3. Depois, chegamos na proposta de aula 4.
ela é uma proposta de aula para estudarmos a população do Brasil pela plataforma Panorama do Censo, né, do IBGE. Nós estamos usando pouquíssimos elementos, são basicamente essas abas aqui, ó, e o recorte territorial, recorte geográfico, as grandes regiões brasileiras, né, do IBGE e os estados. Mas, pessoal, quando vocês abrirem, vocês vão ver que tem muita coisa disponível aqui, né? Então a estrutura é a mesma, ó. A proposta de aula em PDF, a proposta de atividade do aluno editável e aqui embaixo o plano de ensino editável, né? Então já tem várias pessoas aqui finalizando. A videoaula 5 é o estudo das zonas climáticas da Terra pela plataforma online Wind, né? Essa plataforma é muito rica, ela tem uma quantidade muito grande de dados. O problema é que muita coisa dela é pago, né? Então, nós tentamos tomar o máximo de cuidado aí para explorarmos aspectos gratuitos dessa plataforma, tá? Então, nós focamos em três temas básicos. Eu acho que foi temperatura. Deixa eu só ver aqui direitinho. Primeiro o conceito de zonas climáticas, depois temperatura, a relação disso um pouco com a latitude. Foi temperatura, chuva acumulada e umidade do ar, né? Basicamente. E aí a gente chama a atenção do aluno na proposta de aula. Primeiro aqui para problematização, né? Tem um vídeo bem curto, ele tem 3 minutos e 18 segundos. Se o professor quiser, ele pode usar só essa figura, ela é oficial do IBGE. Perceba que aqui é tudo maleável, o professor adapta de acordo com a realidade dele, né? Então aqui, por aqui também dá para trabalhar, já dá para ter uma ideia mais ou menos aqui das latitudes, onde cada uma das zonas climáticas acontece, é só para problematizar. A ideia da discussão é para levantar o interesse do aluno, né? Então a gente traz aqui algumas sugestões de como fazer essa discussão, né, com os alunos, fazer a problematização. Depois lá na plataforma Wind, inclusive coloquei aqui o link, o que o aluno vai fazer lá. Aqui é a atividade de encerramento. Perceba que as estratégias se repetem, ó. Chega uma hora que a gente fica meio sem ideia de que estratégia de mediação usar, né? Aqui é a proposta de avaliação, aqui o que o aluno vai fazer, né? Então, ele vai coletar esses dados, depois vai ter uma série de coisas que, se o professor colocar ele para discutir, o próprio aluno vai começar a perceber aspectos que talvez nem a gente percebeu, mas assim, a gente está tentando guiar aqui o aluno para aspectos específicos, voltados principalmente para as zonas climáticas. E outra coisa é que a gente está coletando os dados, né, de forma pontual. A gente tem que deixar isso bem claro para o aluno. E para ver se o aluno tem noção. Se ele fizesse isso ao longo do tempo, ou coletasse média, seria diferente. Mas elaborar uma proposta com média, tudo, seria um pouco mais complexa. Então a gente pensou numa atividade mais simples, para verificar se é viável. E aí, caso seja necessário, quem achar que é uma proposta aplicável, faz os ajustes, adapta antes de aplicar em sala de aula. Pessoal, acho que eram essas as orientações. Em breve vamos ter aí as demais propostas de aula. Eu já vou abrir para vocês falarem, eu já falei pra caramba. O certificado. Os participantes que tiverem 70 pontos ou mais, em breve vai aparecer para vocês a opção de vocês baixarem o certificado aqui mesmo na sala de aula virtual. O certificado é bem bonitinho, tá? Tem o logo do IE, é tudo bem. O certificado é bem arrumadinho, tá? Lembrando, o certificado será de 30 horas para os concluintes do curso. Falei pra caramba, mais do que eu queria. Agora a gente queremos ouvir vocês aí. Eu vou só encerrar aqui a gravação para não ficar muito longa. Já está com 1h19, para não ficar muito longo para os demais colegas que não puderam participar poderem assistir. Eu vou encerrar a gravação e vou abrir para vocês ficarem muito à vontade aí para participarem, tá bom?